Olá, eu sou o professor Gabriel Soares Rosa. Seja bem-vindos para mais um conteúdo bíblico e teológico. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Lembrando a vocês, compartilhe este vídeo aula, se inscreva no canal, reveja os vídeos aulas quantas vezes for necessário, porque é muito importante e vai contribuir para o crescimento teológico de cada um de vocês. Dentro da nossa aula, estarei aqui tratando em pontos importantes que vai lhe auxiliar e vai lhe dar direção. Na nossa aula de introdução, eu gostaria de falar um assunto muito importante, que o cristão ele precisa estar verdadeiramente preparado para a boa obra. Sabemos bem que estar diante a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ter um conhecimento teológico e claro, é muito importante. A princípio que nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas têm desprezado o conteúdo teológico. Hoje, para muitos, fazer teologia esfria, fazer teologia me afasta de Deus, e sabemos que isso é mentira. A teologia não te afasta de Deus, a teologia te aproxima de Deus, porque conhecer a palavra de Deus é muito importante. A princípio, que nos nossos dias, neste século 21, muitas pessoas têm deixado de conhecer a palavra de Deus para poder viver de experiências. Hoje muitas pessoas não querem ter um aprofundamento bíblico, hoje muitos não querem fazer um seminário teológico, e nós precisamos entender que a igreja precisa crescer no conhecimento bíblico. A igreja precisa ter a sua vida firmada na palavra de Deus, naquilo que a Sagrada Escritura orienta. Um cristão que tem uma mente bíblica, ele sempre vai compreender que ele precisa sempre buscar em conhecer ao Senhor. Nós não podemos entregar com qualquer conteúdo para as pessoas. Nós não podemos ensinar qualquer mensagem para as pessoas. Sim, nós precisamos pregar uma mensagem bíblica com conteúdo firme, precisamos ensinar um conteúdo firme. Há muitas pessoas que querem pregar e ensinar coisas que não conhecem. Há pessoas fazendo a exegese, estão colocando coisas dentro do texto, sabendo que o texto não está dizendo. O cristão precisa ser um cristão bíblico, ele precisa ser um verdadeiro servo de Deus firmado na palavra de Deus. Uma boa análise, uma boa exegese, ela vai contribuir para o seu crescimento bíblico. Nós precisamos entender que a igreja ela precisa receber o bom conteúdo bíblico. A igreja precisa estar firmada na palavra de Deus e assim crescer, se desenvolver e manter sempre a sua vida firmada na palavra do Senhor. Ler o texto, compreender o texto, analisar o texto é uma responsabilidade de todos aqueles que querem servir a Deus com excelência. E lembrando bem, prezado seminarista, que quando nós conhecemos esses pontos, nós sempre vamos buscar nos aperfeiçoar, crescer, se desenvolver e ter uma mente firme. Nos dias atuais há muitas mensagens destruidoras, mensagem que não contém Cristo, mensagem que não contém a essência do Evangelho. O cristão ele precisa compreender de uma maneira clara que quanto mais ele se aproxima da verdade, mais ele vai ter uma mente firme, uma mente estruturada. A princípio, queridos seminaristas, que nós precisamos levar em conta um ponto muito importante. E este ponto que eu estarei aqui falando para vocês é um ponto que vai ajudá-los, que vai levar sempre você compreender de fato que pregar o Evangelho é preciso ter firmeza, convicção e conhecer o Evangelho claro, conhecer o Evangelho que liberta, porque a nossa fé ela precisa ser uma fé bíblica, cristocêntrica, cristológica, bibliocêntrica, bibliológica. Nós precisamos avançar, crescer e alimentar as pessoas com bom conteúdo da verdade. O querigma
é a proclamação da mensagem ou o anúncio do Evangelho. Precisamos entender que o cristão precisa anunciar o Evangelho, proclamar a mensagem, anunciar a Sagrada Escritura. E para isso é preciso que haja preparação, convicção. Como está o seu devocional com Deus? Você tem se dedicado? Você tem se preparado? Nós precisamos entender que há muitos lobos em cima dos púlpitos, há muitos falsos profetas ensinando mensagens tortas, levando pessoas para a destruição. Mas um cristão preparado que maneja corretamente a palavra de Deus, ele sabe que a essência da igreja é a Sagrada Escritura. Toda pregação tem de ter fundamentação nas Escrituras, do contrário será mero discurso filosófico. Toda pregação tem que ter fundamentação na palavra de Deus. Se a mensagem que as pessoas pregam não está fundamentada na Sagrada Escritura, que seja rejeitada, que seja descartada. Nós não podemos ouvir uma mensagem que não é bíblica. Nós não podemos receber uma mensagem que não está fundamentada dentro do contexto bíblico histórico. Nós precisamos entender que, como Igreja de Cristo, precisamos crescer saudáveis, bíblicos e inteligentes. A pregação, ela ocupou a terça parte do ministério pessoal de Jesus. Jesus, ele foi um excelente pregador. Jesus anunciou para homens, mulheres, para todo tipo de classe de pessoas. A pregação, ela envolvia o ministério de Jesus. E nos nossos dias, a pregação precisa envolver a nossa história. Nós precisamos pregar com certeza. Nós precisamos pregar com firmeza. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós que nós temos um bom conteúdo para entregar. Porque infelizmente é uma vergonha nos dias de hoje. Há pregadores que sobem em cima do púlpito para pregar a palavra e falam tanta heresia, palavras tortas, palavras que não estão fundamentadas no contexto bíblico, emocionalismo, jogando jargões e trazendo pessoas ao delírio e levando as pessoas para longe da Escritura. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos ter zelo pela palavra do Senhor. Se o pregador der à pregação o prestígio que o Senhor deu, ele concederá ao proclamador o mesmo êxito que ele alcançou. Se o pregador der o mesmo prestígio que o Senhor deu, ele concederá ao proclamador o mesmo êxito que ele alcançou. Se o pregador for fiel à palavra, estudar a palavra, pregar com confiança, pregar a mensagem verdadeiramente que está fundamentada no contexto bíblico histórico, Deus vai o honrar. Assim como Jesus, ele teve êxito na mensagem que pregou, quando o pregador é fiel à palavra do Senhor, Deus vai o conduzir e ele vai ter êxito quando pregar a palavra. Por isso, a importância de ser um cristão bíblico. Os ministros são embaixadores de Deus e falam em nome de Deus, se pregarem aquilo que se fundamenta nas Escrituras. Se o cristão ele prega a Bíblia, ele é um embaixador de Deus, mas se ele prega coisa com coisa, amados irmãos, não tem como. Não há como ser um embaixador de Cristo pregando heresia. Não há como ser um embaixador de Cristo falando coisas com coisas. Nós precisamos estar fundamentado na palavra de Deus. Eis o grande desafio: expor a mensagem e as doutrinas do Evangelho a uma sociedade desinteressada das coisas de Deus é muito difícil. Há pessoas que não querem ter o ouvido para ouvir a palavra, mas há pessoas que têm ouvido para ouvir heresias, para ver uma vida de pecado, uma vida longe do Evangelho. Então o pregador precisa honrar a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus. Ainda que as pessoas não queiram ouvir, o cristão bíblico inteligente ele precisa pregar a palavra a todos os momentos. Se não houver uma boa aplicação,
a mensagem se perderá e não terá proveito algum. Por isso, vamos observar que uma boa aplicação ela é muito importante, porque se não tiver aplicação, a mensagem se perde. Mas uma aplicação bíblica, uma aplicação centrada na palavra do Senhor. Amém? Queridos irmãos, estamos encerrando esse conteúdo, mas eu te aguardo no nosso próximo vídeo aula. Que Deus te abençoe, compartilhe este conteúdo, se inscreva no canal, convide mais pessoas e que este conteúdo possa contribuir para o seu crescimento. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.